Você sabia que a próxima edição do UFC vai acontecer diretamente da Casa Branca e que, excepcionalmente, no domingo, dia 14 de junho, em comemoração ao aniversário de 80 anos do presidente Donald Trump e aos 250 anos da independência dos Estados Unidos, pela primeira vez e possivelmente a única na história, haverá um evento esportivo de luta acontecendo na Casa Branca. E se essa informação por si só já não parecesse louco o suficiente, em uma das duas lutas principais, existe um homem que pouco mais de 13 anos atrás trabalhava numa borracharia e que travava então uma dura batalha contra o alcoolismo. E de lá para cá, Alex Pereira Poatan não apenas se tornou campeão de duas categorias de peso diferentes na maior organização do mundo de kickbox, o Glory Championship, mas também teve uma trajetória meteórica no UFC, onde em apenas 4 anos ele chegou à organização e se tornou também campeão em duas categorias de peso diferentes. E no domingo, dia 14 de junho, agora, Alex Poatan, que subiu para os pesos pesados, poderá se tornar o primeiro triplo campeão da história do MMA na disputa de cinturão contra o francês Cyril Gane. Na história de hoje você vai descobrir o contexto por trás do UFC, que quase veio à falência no começo dos anos 2000 para se tornar a maior empresa de lutas do planeta, até sediar um evento na casa do presidente. Teremos também a análise luta a luta dos 7 combates da noite, os melhores momentos da conferência de imprensa, que foi uma das mais emocionantes dos últimos tempos, os palpites aqui do canal sobre quem vai ganhar cada luta e de que maneira, e por fim, qual será o possível impacto dessa edição do UFC de dentro da Casa Branca. E quais são os prováveis próximos capítulos que aguardam as maiores estrelas em atividade do UFC. O Ultimate Fighting Championship, UFC, surgiu nos Estados Unidos em 1993, na tentativa da família Gracie de mostrar que o jiu-jitsu era a arte marcial predominante sobre todas as outras. Quando na primeira edição, Royce Gracie venceu o UFC 1, provando a então eficácia do Brazilian Jiu-Jitsu contra as demais artes marciais. E foi somente nos próximos 10 a 15 anos que surgiu o que hoje nós chamamos de MMA, Mixed Martial Arts, as artes marciais mistas. O que foi acontecendo aos poucos é que a nova geração de lutadores que foi chegando ao UFC começou a combinar diversos aspectos da luta em pé e da luta agarrada, dando origem a uma nova modalidade que hoje nós chamamos de MMA. E foi assim que os atletas de 30 anos atrás, que às vezes eram o striker ali do boxe, do kickbox, do Muay Thai, começaram a aprender um pouco de wrestling e jiu-jitsu, e o pessoal do wrestling e jiu-jitsu começou a aprender com os strikers também, dando origem a essa nova raça de lutadores que são os lutadores de MMA, os artistas marciais mistos. E apesar do UFC ter começado em 93, foi apenas no começo dos anos 2000 que o então UFC, à beira da falência, e que vinha sofrendo perseguição política do governo americano por quase 10 anos, foi comprado pelos irmãos Fertitta, que juntamente com o seu sócio Dana White, deram início a uma nova fase na organização. Mas o começo da gestão do Dana White, que na época ainda tinha cabelo, não foi nada fácil. E após alguns anos patinando, foi apenas no ano de 2005 que eles apertaram os botões corretos e entraram na direção certa, quando o UFC lançou o seu primeiro reality show, o The Ultimate Fighter. E esse programa, que foi uma espécie de Big Brother da luta, foi o divisor de águas na história do UFC e colocou pela primeira vez a empresa nos trilhos do crescimento. Porém, antes das coisas darem certo por Dana White e pros irmãos Fertitta, os então donos do UFC, como eu falei, muita coisa deu errado. Por diversas ocasiões, o UFC não conseguiu sediar os eventos em território nacional e teve que fazer edição do UFC no Japão, no Brasil, em Porto Rico. E foi em meio a esse caos do fim dos anos 90 para o começo dos anos 2000 que surgiu um grande aliado do UFC, no empresário, magnata americano, guru dos negócios, Donald Trump, que por diversas vezes sediou edições do UFC em alguns dos seus hotéis nos Estados Unidos. E de 30 anos para cá, essa amizade entre o presidente do UFC, Dana White, e ele que viria a ser o futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, só se fortaleceu. Nessa última década, Trump fez várias aparições em edições ao vivo do UFC nos Estados Unidos. E foi assim que a gente chegou até o dia 4 de julho de 2025, quando no
ano passado, o presidente dos Estados Unidos, no aniversário do país, vira pra Dana White e fala: e se a gente fizesse uma edição do UFC aqui em casa? Parece coisa de filme, mas foi exatamente isso que aconteceu no 4 de julho do ano passado. 4 de julho que, pra quem não sabe, é como se fosse o 7 de setembro lá deles, dos americanos. Donald Trump, que este ano, 2026, completa 80 anos, redondo, 80 anos de idade. E os Estados Unidos, que completam exatamente 250 anos no dia 4 de julho deste ano. Pro Trump parecia a ideia perfeita, sediar o então chamado na época de UFC Casa Branca no dia 4 de julho deste ano, que por coincidência ou não, dá num sábado. O evento em si vai acontecer no 14 de junho e não no 4 de julho, porque o Trump vai ter diversas obrigações presidenciais e compromissos, e ele não poderia simplesmente ficar por conta de participar do UFC lá no dia do evento, porque ele vai estar ocupado sendo presidente do país. Mas daí a solução do Careca para isso foi: vamos fazer no aniversário do Trump. E é por isso que essa edição do UFC vai ser num domingo e não no sábado. E por isso que o evento se chama Freedom 250, Liberdade 250, porque é o aniversário de 250 anos da independência americana. E tudo isso começou com um grande por que não do presidente. E agora nós estamos aqui. Sem mais delongas, vamos falar um pouquinho aqui agora das lutas aqui deste card, que serão 7 lutas ao todo. A gente tem 14 atletas participando aqui dessa edição. Vou comentar agora pra você, luta a luta, quem vai estar participando dessa edição. Caso você não conheça todos os nomes, né? A maioria das pessoas não conhece todos os nomes que vão participar disso aqui. Vamos falar de Alex Poatan, vamos falar de Ilia Topuria, vamos falar da treta que teve na conferência de imprensa e depois a gente vai fazer a análise técnica das lutas e os palpites para cada luta. A primeira luta da noite vai ser entre o brasileiro Diego Lopes e o americano-mexicano Steve Garcia. O nosso brasileiro Diego Lopes recentemente disputou o cinturão da categoria contra o australiano Alexander Volkanovski. Pela segunda vez ele bateu na trave, não conseguiu conquistar o cinturão, apesar dele ser bastante mais jovem. Ele que na época era a promessa da divisão, mas ele não conseguiu ser superior ao Volkanovski. Enquanto que o Steve Garcia, pro público brasileiro, ele é meio que anônimo ainda, né? Não é um cara que tem grandes vitórias sobre grandes nomes. Mas o que você precisa saber sobre essa luta de abertura aqui é que vai ter Brasil no octógono e a gente vai torcer pra sair um nocautaço aqui do Diego, é isso que importa. A segunda luta é a única luta de todo este evento que é inexplicável como esses caras vieram parar aqui. Esse ruivinho aqui, Bo Nickal, quando ele chegou ao UFC, ele foi super hypado pela organização. O sonho do Dana White era que esse cara aqui disputasse um cinturão e fosse aí mais um campeão americano dominante, mas nada disso aconteceu. Depois da derrota que ele sofreu, que acabou com todo o hype dele, ele teve mais uma vitória. E basicamente o que tá acontecendo aqui é que eles vão servir aqui um outro desconhecido, pobre do Kyle Daukaus aqui, para o Bo Nickal ir lá, nocautear, todo mundo ficar uau, ele é um americano que está indo bem. Esse cara aqui, ele tem o que a gente chama de Dana White Privilege, né? O privilégio Dana White. Não tem muito mais o que falar sobre essa luta aqui. Na próxima luta a gente vai ter mais um brasileiro em ação. Maurício Ruff, ex-integrante da Fight Nerds, que inclusive recentemente deixou a Fight Nerds oficialmente. Não é mais um Fight Nerd. Vai lutar contra Michael Chandler, que foi o cara que ficou anos esperando o Conor McGregor voltar pro UFC. Conor McGregor enrolou ele até dizer chega. E ironicamente, Chandler vai lutar agora na Casa Branca, domingo, dia 14, e agora em julho o McGregor vai voltar e vai voltar com outro cara. Putz, tadinho do Chandler. E essa luta aqui vai ser boa, questão, né, nível técnico, vai ser uma luta interessante, vai ser uma das melhores, inclusive, acho que da noite. E tudo der certo, mais uma vez, Brasil neles. Aí, beleza. Josh Hokit contra Derrick Lewis. Cara, essa luta aqui, ela nem tava no card do UFC Casa Branca originalmente, quando eles anunciaram o card pela primeira vez. Só que aí, houve uma edição do UFC, na qual o nosso brother Josh Hokit deu o show. Porra, foi uma lutaça. Ele que saiu na mão contra o número 5 do ranking peso pesado, Curtis Blades, e venceu por decisão dos jurados, uma luta que foi lá e cá. Eu, sinceramente, não me lembro a última vez que eu vi uma luta peso pesado tão boa. Foi boa mesmo, assim, muito boa. Teve gente em Instagram falando que foi a melhor luta de todos os tempos do peso pesado, que não sei o quê. Não sei se eu chegaria a tanto, mas foi muito boa a luta dele. E nessa edição onde o Hokit deu o show, o Trump, que tava lá assistindo ao vivo com o Dana White, virou e falou: por que o Derrick Lewis não vai lutar na Casa Branca? Automaticamente o Hunter Campbell, que é o matchmaker, o cara que faz os casamentos das lutas do UFC, ouviu essa pergunta do Trump, eles chamaram o
Rockett no canto, perguntaram se ele aceitava essa luta, ligaram pro Derrick Lewis, ele falou bora. E ao vivo ali no meio da edição do UFC se materializou mais uma luta aqui pra essa edição da Casa Branca. Pô, sinceramente, excelente essa luta aqui, porque a gente tem um cara novo que chegou agora no UFC, que eu acho que ele fez se eu não me engano, foi a segunda ou terceira luta dele no UFC. Deu show em todas as apresentações dele. E vai pegar o maior nocauteador da história do UFC, o cara com mais nocautes na carreira, que é o Derrick Lewis. Então, meu brother, a gente tá falando aqui de dois gorilas se pegando no soco ao vivo, pô. É isso que o povo quer ver. Daqui a pouquinho eu vou falar mais do Josh Rockett. Vou falar um pouco mais do que eu acho que vai acontecer nessa luta, do que eu penso sobre o Josh Rockett. Ele é um cara bem polêmico, que tá fazendo bastante barulho agora no UFC. Mas daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto. Sugar, Sean O'Malley e Ayman Zahabi. Sinceramente, eu não tô muito hypado pra essa luta. Por motivos que daqui a pouco eu vou explicar também. Tem tudo pra ser uma luta boa, não tô falando que vai ser uma luta ruim necessariamente. Mas, cara, aqui rolou um negócio parecido com a luta lá do Diego Lopes, que vai ser contra o Steve Garcia. Eu acho que o casamento da luta poderia ter sido melhor. Em vez de ser esse canadense barbudinho aqui, podia ter sido um outro cara, que é inclusive vizinho de ranking do Sean O'Malley. Mas, Por que Sean O'Malley tá aqui? Americano, popular e ex-campeão da categoria. É um cara que possivelmente vai voltar a ser campeão da categoria dele? Eu acho que não. O O'Malley, querendo ou não, ainda tem 31 anos, então, pô, dá tempo dele subir de repente pro peso pena, ver se ele acha alguma coisa na categoria de cima. Talvez eu esteja completamente enganado, mas eu não sei se ele acha alguma coisa nessa categoria mais. E finalmente, os eventos principal e co-principal da noite. Mais uma vez a gente vai ter Brasil no pedaço, e essa luta aqui, pelo menos pro torcedor brasileiro, ela é a luta principal da noite. Porque, primeiramente, em final de semana de começo de Copa do Mundo, a gente vai ter a disputa Brasil e França, e não apenas a rivalidade Brasil e França, mas a gente vai ter em Alex Pereira Poatan a chance de, na mesma noite, acabar com o fantasma de 1998 e o fantasma de 2006 numa lapada só, e também ver o nosso campeão brasileiro se tornar o primeiro triplo campeão do UFC, da história do MMA. Primeiro cara a ganhar cinturão em 3 categorias de peso diferentes. Isso nunca aconteceu. Duplo campeão tem 11 já. Triplo campeão, se Poatan vence essa luta domingo, ele é o primeiro. Ele vai inaugurar uma sala nova onde haverá apenas ele. E o nosso obstáculo para isso é um dos pesos pesados mais técnicos da atualidade. Um cara que se movimenta como peso médio, ágil, que tem uma boa manutenção de distância, que é um lutador um tanto quanto sujo, que enfiou os 2 dedos dentro do olho do campeão peso pesado do ano passado, e que, por incrível que pareça, ele vai disputar cinturão pela 5ª vez. Existe uma piada no mundo do MMA que ele tem ele descobriu um bug de disputa de cinturão infinito, ele tá sempre disputando o cinturão. Mesmo ele sempre perdendo essas disputas, ele venceu apenas uma única vez, na época era o cinturão interino, depois ele perdeu indiscutível. Mesmo ele tendo sido derrotado pelo Francis Ngannou, mesmo ele tendo sido derrotado pelo John Jones, Ciryl Gane nunca foi nocauteado na carreira, e ele não é serviço dado pra ninguém. Então o nosso borracheiro Alex Poatan, o índio, o homem do chama, vai ter um grande desafio nas mãos dele. E na luta principal a gente vai ter a maior estrela em atividade do UFC, o espanhol georgiano alemão El Matador Ilia Topuria, defendendo o seu cinturão peso leve contra o americano Justin Gaethje, que por sua vez é o cara mais porradeiro do UFC. É um cara que 100% das lutas dele ele entrega um suco de violência, sempre leva bônus de luta da noite pra casa, bônus de nocaute da noite, luta da noite, performance da noite. O maluco nunca fez uma luta chata na vida dele. E no mês de janeiro, quando o campeão Ilia Topuria estava complicado ali, enrolado com o divórcio dele, foi disputado um cinturão interino entre o Gaethje e o britânico Paddy Pimblett, que até o presente momento, na minha opinião, foi a melhor luta do ano até agora. Os caras saíram na porrada 25 minutos, foi 5 rounds de violência, foi bom demais de assistir. A luta foi lá e cá, os dois caíram no chão mais de uma vez. E foi assim que o Justin Gaethje veio parar aqui, na luta mais importante da vida dele, e possivelmente a última chance dele de se tornar campeão indiscutível do UFC. Ele que já foi campeão interino 2 vezes, ele que já foi campeão BMF, que é o cinturão do baddest motherfucker, do cara mais brabo do UFC, mas que nunca conquistou o ouro indiscutível, o cinturão de
campeão. Justin Gaethje que tá chegando perto dos 40 anos de idade já, bicho, tá velho. Então a expectativa é que, se ele vence essa luta, ele vai conquistar algo inédito, que sempre foi o grande objetivo dele como lutador. E se ele perde, pode ser que ele se aposente ali mesmo, na Casa Branca. O que, diga-se de passagem, seria um tanto quanto épico, né? Mesmo perdendo, imagina o cara aposentar na Casa Branca. É uma honra, né, pra eles que são dali. Pois bem, algumas semanas atrás, houve a coletiva de imprensa do UFC Casa Branca, onde os lutadores fizeram as encaradas oficiais, visitaram pessoalmente ali o gramado da Casa Branca, entraram no salão oval, trocaram ideia com o Donald Trump, apertaram a mão dele, tiraram a fotinha. E aí, cara, na coletiva de imprensa teve um negócio bizarro que aconteceu. Enquanto que todos os lutadores estavam ali na deles, respondendo as perguntas dos jornalistas, essa figura aqui, o Josh Hockett, que é um lutador que chegou recentemente ao UFC, que é um cara que tá novo ainda, chegou, deu show nas 2 vezes que ele lutou até agora, entregou excelentes lutas. Esse cara aqui entendeu que quanto mais atenção ele chamar, mais dinheiro ele pode ganhar promovendo as lutas dele. Então ele se inspirou não simplesmente no cara que mais fez isso no UFC, que foi o Conor McGregor, mas ele incorporou uma espécie de personagem nas coletivas de imprensa, tal qual os lutadores do WWE, que é aquela galera do telecat americano, da luta livre, que fica quebrando cadeira nas costas um do outro. Caso você, assim como eu, não tenha crescido acompanhando isso, é mais ou menos isso que os caras fazem. Para promover e hypar as lutas desses eventos, eles criam grandes rivalidades ali, né? Eles criam, literalmente, eles criam personagens por trás das personas deles de lutador. E meio que nesse mundo, toda luta é um negócio pessoal. Só que isso no UFC, no MMA, é pouquíssimo comum. A gente quase não vê a galera fazendo isso. De 10 anos pra cá, o único cara que fez isso foi o Conor McGregor. E aí, o Josh Hockett falou, quer saber? Vamos lá. E na coletiva de imprensa, ele não apenas cagou na cabeça do Derrick Lewis, que vai lutar com ele, mas como também fez ataques diretos ao nosso campeão Alex Poatan, que nem conquistou o triplo campeonato ainda, e o Josh Hockett já tava chamando ele pra porrada e falando que ia dar uma mijada nele, que ia dar um golden shower nele. Virou pro Poatan e falou, I'm gonna chama on your mama. I'm gonna chama on your mama! This guy's the baddest man on the planet. Look how I speak to him, like my dog. Ele disse que não sabe o dia, não sabe a hora, mas ele sabe que no final das contas ele vai dar um golden shower em você, ele vai dar uma mijada. Ele falou, você é um dos maiores, cara, mais intimidadores da história do UFC, e olha como ele fala com você, como se você fosse um cachorro. Não tem nem o que falar, cara. A gente tava na entrevista algumas horas atrás, ele ficou me encarando, frente a frente, eu falei, chama. No meio de todo mundo, ele quer aparecer, porque ele não fez nada lá. Foi um bagulho de outro mundo. E no que o intérprete do Poatan estava traduzindo ali as palavras do Josh Hockett, o Ilia Topuria espontaneamente viu aquela situação. Ele, que fala inglês e espanhol muito bem, que sabe que o Poatan não fala inglês, espontaneamente levantou, começou a defender a honra do Poatan. Ele e o Josh Hockett começaram a se chegar até dizer chega. Cara, o Topuria tacou alguma coisa na cara do Hockett, quase quebrou o óculos dele. Eu achei incrível, inclusive, a pontaria do Topuria. Ver isso aqui acontecendo ao vivo foi papo de cinema. Well, why didn't he do anything when I was there? He says Shama. He speaks English. He doesn't need me to He speaks English. He just Shama. Hey, you Ele falou, chama que você fala inglês. Fuck you. Fucking little bitch. I am the real BMF belt. Little short midget. Fuck you. Fuck you, little bitch. Fucking little Sit midget. down. Come up to a real I'll give it to anybody. I don't give a fuck. Algum comentário? Hey, you have your boyfriend speaking for you? Tá deixando o Ilha falar por você? Performance! Take this little pussy out. Take this little and pussy Ilia out. Topuria! Take him out. Take him out. And you shouldn't find your wife in Miami! Get out. Am I right, New Jersey? Bye, you little pussy.
E simplesmente a gente viu um negócio ao vivo acontecendo ali, que foi a grande parceria nascendo ali entre Ilia Topuria e Alex Poatan, que são, por sinal, os dois maiores nomes em atividade da empresa, que vão lutar no mesmo dia. E se tudo der certo, eles vão vencer as lutas deles. Mas falando de conferência de imprensa, desde os tempos de Conor McGregor a gente não viu isso aqui. Nossa. Então vamos agora para a nossa análise luta a luta, do que eu acho que vai acontecer, quem que eu acho que vai vencer, como que eu acho que vai vencer cada luta aqui desse UFC Casa Branca. Começando com a luta do nosso Dieguinho Lopes contra Steve Garcia. Única reclamação que eu tenho a fazer sobre essa luta aqui é: por que alguém, se você souber a resposta, comenta aqui pra mim, deixa aqui nos comentários. Por que eles não botaram o Diego Lopes pra lutar com o Pantera? Por que não botaram o Yair Rodrigues aqui? Sabe, eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça. Aqui não tem muito o que dizer. Pô, são dois strikers, dois nocauteadores. Eu acho que o Diego vai papar o Steve Garcia. Não sei se no segundo ou no terceiro round, mas acho que vai ser um nocautaço do Diego. Segunda luta da noite, esta merda aqui. Porra, eu me recuso a comentar essa luta aqui, pô. Sinceramente, quem se importa com essa luta? Ninguém. Acho que o Bo Nickal vai nocautear o Kyle Daukaus, mas... não vou comentar mais nada, não. Maurício Ruff e Michael Chandler. Cara, o que acontece? O Ruff tá num momento meio diferente da carreira dele. O que tá acontecendo? Existe uma equipe brasileira chamada Fighting Nerds. Os nerds da luta, né? Os nerds lutadores. Essa equipe que originalmente tinha aí 4 grandes nomes em ascensão no UFC, que era o líder deles, o Caio Borralho, Jean Silva, Carlos Prates e Maurício Ruff. Eles que em 2024 foram a equipe do ano. Estavam todos invictos no UFC e todo mundo olhava e falava: nossa, como os Fighting Nerds são incríveis. E aí em 2025 todo mundo perdeu uma luta. Mas foi uma luta só, depois todo mundo venceu de novo. Nisso que eles perderam uma luta e entraram no caminho das vitórias novamente, o Ruff fez algo um tanto quanto controverso. Eles todos que estavam ali na base da Fight Nerds, o Ruff foi lá pra Austrália treinar com o grande Alexander Volkanovski, que é o campeão da categoria de baixo da categoria dele. Mas qual que é o conflito disso? O brother de equipe dele, que é o Jean Silva, da mesma categoria do Volkanovski, australiano, viu o Ruff indo pra Austrália treinar com o inimigo e falou: ué, como é que é isso? Então ficou meio que essa coisa assim, né? Tipo, putz, por um lado, o cara ele quer viajar pelo mundo, treinando em diferentes academias, aprendendo o máximo que ele puder com quem ele puder, para se tornar o melhor lutador que ele puder. E por outro lado, tinha esse lance da lealdade à equipe, né? De não treinar com o inimigo, né? De não jantar na mesa com o adversário do cara. E de forma bem resumida, foi isso que aconteceu, né? Nesse conflito, nessa novelinha mexicana dos dois ali, o Ruff acabou deixando a equipe, então agora ele não é mais parte da Fight Nerds. E o Ruff, que tá novo ainda, não fez 30 anos, ele tá com 29 anos de idade ainda, vai lutar contra o Michael Chandler, que é ex-campeão do Bellator. Sim, é um cara muito forte fisicamente, porradeiro, com a mão pesada, com poder de nocaute. Sim, mas acabou de completar 40 anos de idade, não vem de boa fase, não vence uma luta há 4 anos, talvez ele seja a maior zebra da noite. E, cara, pro Chandler, a única esperança dele é entrar uma mão no primeiro round. Ele é um cara que tem um bom condicionamento físico, ele tem um gás bom, então ele consegue chegar até o final da luta se movimentando bem. Mas, cara, a gente tá falando aqui de um cara que não tem o melhor QI de luta do UFC, né? Um cara que ele faz decisões que você fala: ué, por que ele fez isso? Enquanto que o Maurício Ruff é um cara já um pouco mais inteligente. Não duvido essa luta aqui ir pra decisão, porque o Chandler é muito durável. Acho que pro Ruff nocautear o Chandler, só se ele meter um chute alto, fazer algo que ele já fez antes, inclusive no passado. Não duvido do nocaute e finalização, mas eu chutaria aqui uma decisão unânime pro Ruff. Josh Rockett e Derrick Lewis. Agora sim, cara, essa luta aqui vai ser nocaute. Tipo assim, não tem como chegar até o final do terceiro round isso aqui. Porra, os dois são nocauteadores, os dois são porradeiros. A diferença é que o Josh Rockett mostrou na última luta dele que ele tem mais gás que o Derrick Lewis. O Lewis é mais grandão, mais pesado, né? Então ele cansa mais rápido. Meu palpite pra essa luta aqui é: se o Lewis não nocautear no primeiro round, vai dar Josh Rockett do segundo pro terceiro round por nocaute. E é isso que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Rockett ele vai ser mais inteligente, um pouco mais conservador, talvez, no primeiro round. Vai provocar, vai dar dedo pro Derrick Lewis, vai xingar ele, vai deixar ele bravo, pra ele vir pra cima querendo nocautear e gastar o gás dele no primeiro round. E aí, segundo pro terceiro round, ele vai cair matando pra levar o nocaute da noite pra casa. E, pô, aqui novamente, Derrick Lewis de 41 anos de idade, veteranaço, que, pô, 10 anos atrás ele já era veterano, tá ligado? Vai lutar com o Josh Rockett, que tá fazendo, acho que a terceira luta dele no UFC, 28 aninhos de idade, 13 anos de diferença é muita coisa. De
repente, se fosse um Derrick Lewis de 10 anos atrás, seria um negócio seria mais difícil de prever isso aqui. Seria satisfatório ver o Derrick Lewis estalpelando o Josh Hokit no tablado do octógono? Seria, mas eu acho que o Hokit leva essa luta. E não acho ruim para o UFC ele continuar vencendo. Agora eu vou explicar por quê. Novamente, como eu já disse, né? O Hokit, se você assistir qualquer entrevista dele, sem ser em conferência de imprensa, você vê ele falando com as pessoas fora do contexto comercial. Ele é um cara normal. Ele é igual nós dois. Tá ligado? Só que nas conferências de imprensa ele incorpora o personagem ali naquele momento ali pra vender a luta dele. E, sinceramente, cara, talvez você e eu fizéssemos a mesma coisa no lugar dele. Porque a gente tá falando aqui do jogo da atenção. E a gente tá falando aqui da diferença do cara ganhar $50 mil pra lutar ou $500 mil se ele vender a luta dele bem. Então, quando ele se torna o cara mais falastrão do UFC de 2 edições pra cá, e quando ele faz todo mundo do MMA e todos os lutadores e todo mundo que segue o UFC descobrir o nome dele sendo polêmico, que foi exatamente a mesma coisa que o Conor McGregor fez, eu acredito sim que o Josh Hokit, que tá invicto, tá 9-0 no MMA, ele vencendo essa luta, ele ficaria assim, na cara do gol pra uma disputa de cinturão. Porque ele já é o 5º do mundo. Daí Poatan e Gane vão lutar, quem vencer vai ser campeão interino. Tom Aspinall tá ruim do olho. Daqui a pouquinho eu vou falar Tom Aspinall. O peso pesado tá chataço, tá assim, cidade fantasma. E daí o cara chega fazendo esse barulho todo. Meu irmão, se o Poatan ganha esse cinturão, eu não duvido nada essa treta dele aqui com o Poatan na conferência de imprensa render pra ele uma disputa de cinturão ainda esse ano. Não duvido nada, de verdade. Mas vamos ver. Eu acho que pro plot, assim, ó, pra novela mexicana do UFC seria bacana o de Hokit vencer. Mas é isso, meu palpite é nocaute a favor do Hokit, do 2º pro 3º round da luta. Sean O'Malley contra Eman Zahabi. Cara, o palpite mais óbvio pra essa luta é vitória do O'Malley por decisão unânime. Talvez um nocaute, talvez a finalização, sim. Mas, putz, eu sinceramente acho essa luta bem irrelevante, então não vou me aprofundar muito aqui não. Porque ninguém se importa com o Eman Zahabi e o O'Malley, como eu falei, né? Tipo, acho que ele já conseguiu o que ele tinha que conseguir nessa divisão. Eu vejo que seria mais empolgante até pro fã de UFC, talvez até pra ele subir de categoria. Mas, ele perdendo ou vencendo essa luta não vai mudar muita coisa, não. Finalmente, vamos falar agora das lutas principais. Alex Poatan versus Ciryl Gane. Eu acredito que essa luta vai ser parecida com a luta do Poatan contra Khalil Rountree Jr. Isso aqui vai ser um combate de striker contra striker, ou seja, os dois caras são da luta em pé. Os dois são condecorados no kickboxing, né? O Poatan mais do que o Gane, mas os dois têm o seu mérito ali como atletas do kickboxing. O Gane tem mais estrada como lutador de MMA que o Poatan, né? Então ele chegou um pouco antes do Poatan nesse mundo do MMA, ele é mais versado nesse sentido de... Ele não chegou no UFC esses dias e, fez 1 milhão de coisas em 4 anos. Então, digamos assim, que ele é um pouco mais adaptado, né, como artista marcial misto, não apenas como lutador de luta em pé. E, cara, o Poatan, né, como eu já falei, ele duplo campeão de kickboxing, duplo campeão do UFC. Definitivamente ele tem mais poder de nocaute que o Gane, definitivamente ele é mais condecorado como lutador que o Gane. Então, assim, no papel ele tem tudo pra matar o Gane nessa luta. O perigo aqui, no meu ponto de vista, são 2 coisas. Primeiro, o Gane já é um peso pesado natural desde sempre, então ele já é adaptado a essa categoria, enquanto que o Poatan vai fazer a estreia dele no peso pesado. Então, claro, né, que ele fez todo um trabalho aí de meses e meses pra se adaptar, né, pra ele ganhar lata pra essa luta, sem que isso comprometa tanto assim a velocidade dele. Mas, querendo ou não, será a primeira luta dele na categoria, né? Será a primeira experiência dele dentro do octógono, saindo na mão com um cara de 120 quilos. E o segundo ponto de atenção aqui é, Ciryl Gane pode não ser o maior nocauteador da categoria. Pode não ser um grande, né, pior encaixe técnico do mundo pro Poatan, que por sinal, se fosse o Tom Aspinall, seria um encaixe pior pro Poatan do que o Gane. Mas o francês, ele é muito bom em atingir sem ser atingido. Aí que mora o perigo. Em outras palavras, assim como todas as lutas dele no passado, todo mundo já sabe o que ele vai fazer. Ele vai controlar a distância dele com o jab, vai dar um chute aqui, outro ali, vai se manter fora do raio de alcance do Poatan e aos pouquinhos ir pontuando, se aproximar ali dos Championship Rounds, do 4º, do 5º round e tentar cavar uma vitória por decisão unânime. O planeta inteiro sabe que esse é o plano de jogo do Gane. E ao mesmo tempo que espera-se que o Poatan, né, dentro de 5 rounds de 5 minutos, ele consiga, né, encurralar o Gane numa esquina ali do octógono e pegar ele, o Gane também é um cara que é conhecido notoriamente por ser um lutador um tanto quanto sujo. A gente tá falando aqui de golpe baixo, com chute, com joelho
joelhada no saco. A gente tá falando de umas porradinhas atrás da cabeça, como quem não quer nada, né? E não pode, o soco aqui atrás da cabeça é ilegal. A gente tá falando de dedo no olho, que não foi só com o Tom Aspinall que ele deu a dedada no olho do Aspinall. Diversas lutas dele no UFC nas quais ele fez isso. Então não foi a primeira, não foi uma vez, não foi duas, foi várias vezes. Então realmente, assim como a luta do Gane com o Aspinall em outubro do ano passado, é um negócio que ninguém jamais poderia prever que ia acontecer aquilo e que uma dedada no olho ia gerar o fim da luta. Com o Poatan também não sabemos o que vai acontecer nessa luta, e ainda tem mais dois fatores aqui que preocupam um pouco o coração do fã brasileiro, que são: essa edição do UFC vai ser a segunda edição na história que vai acontecer ao ar livre, não vai ser num ginásio, numa arena fechada. Essa luta vai acontecer em Washington, D.C., capital. Cidade essa na qual, no mês de junho, geralmente chove muito, e há previsão de chuva pro dia do UFC Casa Branca. E mesmo eles tendo criado uma estrutura ali para contenção da chuva verticalmente, a gente sabe que a chuva ela não cai 100% 90 graus, e que, pô, se chove de lado, pode ser que molhe o chão do octógono. Imagina, Alex Poatan vai dar um chute na cabeça, escorrega, cai e é nocauteado. Literalmente é possível que isso aconteça. E, cara, nossa, meu Deus. E além disso, o maior problema de todos, que não é a chuva, que são os mosquitos, as muriçocas, os percevejos, que ali, inclusive, no gramado da Casa Branca, nessa época do ano, fica infestado de percevejo. E a estrutura ali que vai cobrir o UFC ali por cima do octógono, vai ter os refletores ali diretamente em cima do octógono, atrai esses mosquitos. Então a gente tá falando aqui de uma edição do UFC que pode ter não apenas a chuva ao vivo, mas também centenas de milhares de mosquitos caindo ao vivo ali dentro do octógono enquanto as lutas acontecem. Além de mosquito entrando em nariz de lutador, entrando em boca de lutador, entrando em olho de lutador, ouvido. Aquela coisa, né? Coração do brasileiro, fã de MMA, fã de Alex Poatan, quer ver Poatan nocauteando ali no terceiro pro quarto round o Ciryl Gane? Sim. Eu acho que o Poatan vai vencer essa luta por nocaute do terceiro pro quarto round? Sim. Eu acho que ele vai minar aos pouquinhos o Ciryl Gane com paciência, com calma, daquele jeitinho chama de ser que a gente conhece. E vai ser uma luta parecidíssima com a luta que ele teve com o Khalil Rountree. Ele vai ali, pô, construir o nocaute, vencer a luta por nocaute ali, talvez no terceiro, talvez no quarto round. Sim. Mas, cara... imagina se ele escorrega ali na hora. O Gane é sujo, o Gane é pilantra. Vocês acham que o Gane ia falar: opa, parceiro, levanta aí. Eu vi que você escorregou aqui porque tá molhado aqui o piso do octógono, mas pode levantar tranquilo. O Gane é safado. O Gane ia se aproveitar disso pra tentar se virar campeão de novo. Você tá maluco. Haja coração. Por último, não menos importante, a gente vai ter o assassinato do Justin Gaethje pelo Ilia Topuria. Cara, aqui não tem muito o que falar. Ilia Topuria, maior estrela de atividade do UFC, invicto, duplo campeão, no auge técnico e físico, acabou de fazer 29 anos de idade, já fez tudo o que ele fez, tá 17-0 no MMA. Nas últimas 3 rodadas ele passou o carro em 3 lendas do UFC, assassinou Alexander Volkanovski, que virou campeão peso pena, matou o Max Holloway e defendeu o cinturão dele, matou o nosso Charlinho do Bronx e virou campeão peso leve, e vai defender o cinturão peso leve dele agora contra o Justin Gaethje. E assim, cara, o Gaethje, eu só tenho coisas boas a falar dele, pô. Ele é um cara que há mais de 10 anos ele é ranqueado top 5 da categoria. Então, tipo, ele se mantém no topo há mais de 10 anos na categoria mais violenta do UFC dos últimos tempos. Pra você ter uma noção, imagina assim, de todas as categorias de peso do UFC, nessa geração de 10 anos pra cá, a mais sangrenta foi o peso leve, categoria até 70 quilos. Nesse tanque de tubarões, esse cara aqui, Justin Gaethje, se manteve no top 5 esse tempo todo. E como eu falei, ele já foi campeão interino outra vez antes. É a segunda vez que ele se torna campeão interino. Já foi campeão do cinturão Badass Motherfucker, né? O cinturão do cara mais brabo do UFC. Porra, saiu na mão com todo mundo. Tem um currículo, assim, absurdo. Só perdeu pra Elite. Porque aí tem gente que vai falar assim, ah, mas o Gaethje já perdeu 5 vezes. Mas, cara, ele perdeu pra Khabib Nurmagomedov. Ele perdeu pra Dustin Poirier. Ele perdeu pra Charles do Bronx. Ele perdeu pra Eddie Alvarez. Perdeu pra Max Holloway. Ele só perdeu pra campeão e ex-campeão. E da estreia dele no UFC pra cá, nos últimos 9 anos, toda luta dele ganha algum bônus de performance. Ou de nocaute da noite, ou de luta da noite. Então ele sempre entrega entretenimento. Luta do Justin Gaethje é certeza que você vai ver sangue voando na câmera. Esse cara aqui é bom demais, meu brother. Esse cara aqui esse cara aqui é o rei da violência do UFC. Só que ele vai fazer 38 anos esse ano. E vai pegar um Ilia Topuria 17-0 de 29 anos recém-completos, que é duplo campeão, e que possivelmente vencendo essa luta, ele sobe pra categoria de cima pra tentar o triplo campeonato também. Eu gosto muito do Justin Gaethje, mas cara, infelizmente, isso aqui vai ser uma disputa de fogo contra fogo. Enquanto que o Gaethje é um cara mais brigador, mais porradeiro de esquina, e o estilo de luta dele, de striking, de troca de soco, é um negócio mais pombo sem asa, o Topuria, hoje,
é o melhor boxeador do UFC. É um cara que tem o fundamento ali afiado a tal ponto que você simplesmente não consegue encontrar fraqueza no jogo dele. Tá invicto, é duplo campeão, é quase 10 anos mais jovem. De verdade, se essa luta for pro segundo round, já vai ser absurdo. Eu vejo aqui nocaute do Topuria no primeiro round. Não tem como. O Gaethje não vai pular nas pernas dele. O Gaethje nunca usou wrestling nas lutas dele. Nunca foi pra luta agarrada. Sempre saiu na mão. E ele vai sair na mão com o melhor cara do UFC da atualidade em sair na mão do tamanho deles. Então, realmente... Esses são os palpites aqui do canal pro UFC Casa Branca. Por último, não menos importante, vamos falar um pouco agora do impacto do UFC Freedom 250 e do que esperar dos próximos capítulos da novela do UFC. Se Ilia Topuria vence a luta, eu diria que com 99,9% de certeza ele sobe para a categoria de cima e vai tentar o triplo campeonato sim, contra o vencedor de Islam Makhachev e Ian Garry. A super luta do Makhachev contra o Topuria quase aconteceu ano passado, quase aconteceu de novo esse ano, mas a gente ainda não teve os dois duplos campeões do UFC saindo na mão. O número 1 e número 2 do ranking do UFC. Isso nunca aconteceu antes da gente ter dois caras no auge, numa fase tão absurda das carreiras deles. E eles que já estão ali numa rivalidade ali pela internet há mais de um ano, faria todo o sentido do mundo se ele vence o Ian Garry, ele aposentar. Mas eu acredito que se ele vence o Garry, eu não duvido ele fazer uma última dança com Ilia Topuria, e aí se ele vencer, aposenta depois. Aí acabou. Independente de ser contra Ian Garry ou contra Islam Makhachev, Ilia Topuria vai subir e Ilia Topuria vai tentar o triplo campeonato. E se ele vence essa luta agora no domingo na Casa Branca contra o Gaethje e vence a próxima luta, aí ele vai entrar ali na salinha com o Alex Poatan, vão ser os dois únicos triplos campeões da história do UFC. Enquanto isso, no peso pesado, o que tá acontecendo? Tom Aspinall, em outubro do ano passado, tomou uma dedadaça no olho do Ciryl Gane e desde então ele tá fazendo ali uma série de cirurgias oculares para corrigir a vista dele para não ficar cego. E é por isso que o Poatan e o Gane vão disputar o cinturão interino, né? Não um cinturão indiscutível, porque o campeão indiscutível tá de licença médica. E hoje, estamos agora em junho, já 8 meses após a dedada que ele sofreu pro Ciryl Gane, as últimas notícias que se tem de Tom Aspinall é que a situação não tá boa para ele e o prognóstico não é de voltar a treinar agora no segundo semestre. Então assim, mesmo com a chegada do Poatan, o peso pesado tá num momento muito estranho, no qual basicamente assim, não tem elenco na divisão. Porque para vocês terem uma noção, tirando o Poatan no peso pesado e tirando o Ciryl Gane que vai lutar com ele agora, se a gente pegar todo o top 10, o único cara empolgante hoje da divisão é o falastrão do Josh Holkit, que tá fazendo o nome dele do jeito que ele tá fazendo. Então, segundo semestre para Alex Poatan, se Tom Aspinall não volta, estamos vivendo no multiverso no qual é possível que a gente tenha a luta do Poatan contra o Holkit. Que loucura, né? E no mês que vem, acredite se quiser, a gente terá a tão aguardada volta de Conor McGregor ao UFC. Ele que não pisa no octógono desde 2021 e de lá pra cá só se envolveu em polêmica na vida dele, e festa, e abuso de substâncias ilícitas, e candidatura à presidência da Irlanda, e tudo que você imaginar. E finalmente, depois desse tempo todo, e finalmente depois de toda essa espera no UFC 329, no dia 11 de julho, na Semana Internacional da Luta, a gente vai ter Max Holloway contra Conor McGregor 2. Eles que já se enfrentaram há 84 anos atrás, lá quando o Holloway ainda era menino novo, não tinha virado campeão do mundo ainda, não tinha se tornado campeão recordista de número de golpe desferido por luta ainda do UFC. Basicamente era um Holloway que estava verdinho ainda, que não tinha amadurecido ainda como lutador, que pegou um Conor McGregor em ascensão, que estava ali na cara do gol para virar campeão mundial. Mas o que aconteceu desde a decadência de Conor McGregor pra cá foi que o Holloway se tornou campeão do mundo, lutou com as maiores lendas da categoria dele, e foi não apenas o terceiro maior peso-pena da história do UFC, como também se tornou campeão do cinturão BMF, Baddest Motherfucker, né, do cara mais brabo do UFC, e detém o recorde de maior volume de golpes da história do UFC. Então basicamente o Holloway se tornou uma metralhadora do MMA. E é por esse timing na carreira dos dois que o Holloway é favorito para essa luta. Em todas as casas de apostas não deu outra. O mundo espera que Conor McGregor perca essa luta. Só que aí fica um questionamento na cabeça. E se o McGregor nocautear? E se um Conor McGregor que tá 5 anos sem lutar, que deve estar com a confiança mais ou menos abalada, né, que não tá mais com aquele complexo de Deus que ele tinha na época da luta dele com o Mayweather, e se ele chega pro retorno dele contra o Max Holloway, que se tornou uma lenda do esporte, ele nocauteia o Holloway? O McGregor, que não é besta nem nada, ia ou não ia cavar uma luta contra o Ilia Topuria?
Segura esse questionamento aí. Deixa aqui nos comentários o que você acha. E independente do resultado de todas as lutas, o mais importante é que no domingo, dia 14, Alex Pereira Poatan, o nosso índio mãos de pedra, será o Brasil dentro da Casa Branca. Então vamos todos fazer tal qual em Dragon Ball. Vamos erguer as nossas mãos ao céu e enviar vibrações positivas para Alex Poatan, tal qual o Goku fazendo a Genkidama para matar o Majin Buu. Alex Poatan será o Brasil contra a França no domingo. E nós seremos juntos milhões de corações brasileiros vibrando pelo Poatan e pelo inédito triplo campeonato que ninguém nunca fez, e o Brasil vai ser o primeiro a chegar lá. Mês que vem eu tô de volta para falar sobre Max Holloway e Conor McGregor 2. Então até breve e eu te vejo do outro lado.